vamos dar início à nossa aula de hoje de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar hoje o nosso livro, o Caderno de Atividade Mais Pais, certo? Então vamos começar com o nosso texto, atividade 3, Ataque dos Insetos. Então, alguns insetos adoram sangue. Eles sobrevivem roubando o sangue de outros animais. Eles também roubam o sangue dos seres humanos. A boca de um mosquito lembra um tubo comprido. O mosquito pousa sobre nós, pica a pele e com o tubo chupa o sangue. No mesmo momento, ele deixa sua saliva na pele. Nosso corpo não gosta disso e reage. A zona ao redor da picada fica avermelhada e inflama. Em geral, não é necessário fazer nada, pois o organismo se recupera sozinho. Ferroadas são diferentes. Insetos, como abelhas e vespas, usam veneno quando sentem-se ameaçados ou sentem ameaçada. Esses insetos podem injetar veneno em nós. Algumas pessoas são alérgicas às mordidas ou ferroadas. Essas pessoas têm reações bem mais fortes e podem necessitar de atendimento médico. Texto adaptado à pele, de Rio de Janeiro, Editora Globo, 1995. Então nós temos a atividade aqui. O tipo de texto é um texto argumentativo? É um texto informativo? É um texto procedimental? Então é um texto descritivo. Então você vai ler o texto, lendo o texto você vai ver que tipo de texto ele é. Ele está dando informações? Se ele estiver dando informações, é informativo. Se ele estiver argumentando alguma coisa, ele é argumentativo. Se ele está fazendo um procedimento, é procedimental. E se ele está fazendo uma descrição, é descritivo. Então, observe atentamente o texto, leia com atenção e você saberá responder essa primeira questão. Passando para a segunda questão, nós temos aqui, a função desse texto é listar os tipos de insetos que mordem e picam. Tem lista de insetos aqui? Então, se você observar e ler atentamente, você vai ver que essa opção está descartada. Passando para B, informar sobre picadas, ferroadas de inseto. Então, leia o texto e você vai ver se essa opção é a correta. Letra C, demonstra como acontece a mordida dos insetos. Então, o texto demonstra, se leiam, lendo e relendo você vai entender. E letra D, descrever a forma da boca dos insetos. Então, você vai ver atentamente, ler com atenção e observar se tem algumas opções de assinalar corretamente. Passando para a opção 3, questão 3, assinale com X as informações que estão de acordo com o texto. Letra A, alguns insetos sugam o sangue de animais e pessoas, outros injetam veneno em suas vítimas. Aí você vai ver se no texto tem isso e assinar a opção correta. B, mordida e ferroada de insetos são as mesmas coisas? Você vai ver, na comparação você vai ver se elas são as mesmas coisas, Letra C, ao picar uma pessoa, o mosquito deixa na pele da vítima uma saliva que pode causar reações alérgicas. Você vai ler o texto, se tiver essas informações você marca essa opção também. Todas as ferroadas e mordidas de insetos causam alergia? E letra D, letra E, o corpo humano possui defesa natural contra todo tipo de mordida ou ferroada de insetos? Então, leia com atenção e você vai ver, uma das opções está correta, certo? Pode haver mais de um nesse texto aqui, porque lendo com atenção você vai entender melhor. A quarta questão, segundo o texto, em que situações as vespas e a abelha usam veneno? Então, se você ler o texto atentamente, certo? Aí você vai ver que uma parte lá vai estar bem explícito, Essa informação em que a abelha, sentindo de uma forma, ela vai injetar veneno na vítima, certo? Quinta questão, qual a diferença entre mordida e ferroada? Aí você vai fazer, mordida é isso e ferroada é isso. Então preste bastante atenção, lendo o texto você vai atentar para esse detalhe. A sexta questão, em caso de mordida ou picada de inseto, quando necessário, procurar atendimento médico. Aí você vai ver lá no texto e vai colocar aqui nessa opção. Então veja bem, essas três últimas questões. É o uso de veneno das abelhas e vespa. Quando ela vai usar isso? Certamente, se ler no texto, você vai ver, que existe a palavra lá, essa palavrazinha aqui, ameaçada. Então, se você prestar atenção, você lendo, você vai entender.
A questão da definição de mordida e ferroada, a diferença entre uma coisa, sendo que a mordida é o inseto pica a pele e suga o sangue, já a ferroada, o inseto injeta o veneno no corpo da vítima. Tem também as questões das pessoas alérgicas, né? Que quando ela é ferroada, ou seja, ela é picada, certamente ela vai ter uma reação mais forte e tendo a reação mais forte, deve-se procurar imediatamente um médico, certo? Agora vamos ler a sétima questão. As palavras circulam a sílaba tônica. Quando se fala sílaba tônica, nós vamos ter que rever o que é sílaba tônica. Então, tonicidade das palavras. Nós temos aqui dentro da palavra a sílaba mais forte de uma palavra. Podem ser, quanto à sílaba tônica, a sílaba tônica, ela pode ser oxítona, paroxítona, proparoxítona, de acordo com a posição na sílaba tônica, ela pode ser oxítona, paroxítona, proparoxítona. Sendo que a última sílaba, veja bem, a última sílaba ela é oxítona. Exemplo aqui, ó, só Fá. Fá. Fá você pronuncia com maior força, então, ó, Fá é a última sílaba tônica, então é oxítona. Quintal, tal. A última sílaba tônica é tal, é mais forte, certo? Então é oxítona. Tambor, bo. A última sílaba tônica é mais forte, ó, bo. Então ela é oxítona. Lembre-se que a última sílaba tônica é chamada de oxítona. Já a penúltima, que é encostada à última, ela é chamada de paroxítona. Exemplos: lápis, ó, veja. Pis é a última. Lá é a penúltima, então lá é mais forte, então lá é paroxítona. Estrela, tre, pronuncia mais forte, tre. Então encostada à última, ó, é penúltima, nós chamamos de penúltima, então tre é paroxítona. Janela, né, é penúltima sílaba, então ela é uma paroxítona, certo? Então a sílaba mais forte que está encostada à última, ela é paroxítona. Já a última é oxítona. E a antepenúltima, que é encostada à última, a penúltima, aliás, antepenúltima é encostada à última, a penúltima, aliás, que eu estou sempre trocando as bolas, né? A antepenúltima sílaba é chamada de proparoxítona, certo? Então, ó, mágica, seja, ó, mágica é a antepenúltima, porque a penúltima é G e CA é a última. Então, má, que é mais forte, é proparoxítona. Lâmpada, ó, antepenúltimo, dá é a última, pá é penúltima, e lã, que é antepenúltima, é mais forte, então é proparoxítona. Vítima, ó, má é a última, TI é a penúltima e vi é antepenúltima, então é a mais forte, então a mais forte, no caso, a antepenúltima é proparoxítona. E lembre-se que todas as proparoxítonas é acentuada. Então veja bem, ó, só recapitulando. A última sílaba tônica, que é a mais forte, ela é oxítona, certo? A antepenúltima sílaba tônica, que é a mais forte, a penúltima, é paroxítona. E a antepenúltima, certo? Ela é proparoxítona, certo? Então veja os exemplos atentamente. Em seguida, nessa atividade, nós temos o quadro aí, certo? E o que você vai fazer? Nós temos as palavras números, gente, palavra, leão, hóspede, comunicação, doador, estrela, última, automóvel, sílaba, estúpido. Então você vai ver a sílaba mais forte de cada uma, certo? E vai organizar na oitava questão para responder. Primeiro, que na sétima questão você vai circular dentro desse quadro a sílaba mais forte que tem, certo? Sílaba mais forte nesse quadro, você vai só circular na sétima questão. E a oitava questão, nós temos três colunas aí. Uma com a última sílaba, a outra penúltima sílaba e a última antepenúltima. Ou seja, no primeiro quadro, na primeira coluna, você vai colocar todas as palavras oxítonas que estão no quadro da sétima. A antepenúltima, que é o quadro do meio, a coluna do meio, você vai colocar todas as palavras paroxítonas. Ou seja, todas as palavras que estão no quadro da sétima questão. E ao último quadro, você vai colocar todas as palavras proparoxítonas que está no quadro da sétima questão. Ok, gente?
Dando prosseguimento à 9ª questão. Leia, temos as seguintes palavras: tambor, ambulância, carambola, limpo, Pernambuco, sempre, campo, berimbau e grama. Então veja bem, essas palavras estão todas, se você pronunciar, o som dela, ou seja, o uso do M antes do P e B. Então veja bem, temos o uso do M antes de P e B. Todas as palavras em que nós temos o som aqui de M ou de N, né? Mas que são antecedidas de P e B, se usa M. Exemplo aqui, campo. O que vem depois no caso, se usa P, então é M. Lâmpada, L é MP, é M. Bomba, B, M. E Pernambuco, em B, usa-se M. Então, antes de P e B, só usa M. As outras consoantes, por exemplo, canto, é um T, então se usa N. Dança, é C, N. Manto, é T, N. E dente, é T, no caso, é N, no caso, né? Então, antes de P e B, se usa M. E isso, as consoantes, no caso das consoantes, né? E já as demais, você usa M. Então, é só prestar atenção que você responderá corretamente. Então, nessa 9ª questão, que consoantes aparecem depois do M? Aí você vai colocar aí. E, dando sequência, complete empregando M antes das consoantes. Aí você vai colocar as consoantes que são empregadas antes do M. E a outra consoante empregada depois no caso, das outras consoantes. No caso, antes das outras palavras, outras consoantes, usamos o N, no caso. Certo? Então, é muito simples. Então, é só atenção para responder corretamente. Já a 10ª questão, você vai colocar um ditado de palavras, você vai colocar 1, 2, 3, 4. Vamos colocar 8 palavras, certo? Com P, no caso, 8 palavras com M, certo? E N, ou seja, 4 palavras com M e 4 palavras com N, escrita com N, certo? Então, de um lado as escritas com M e do outro lado as escritas com N, certo? Então, bom trabalho a todos, muita atenção, leitura acima de tudo, para que possa compreender e interpretar de forma correta, certo? A leitura e veja bem as informações contidas no texto Ataque dos Insetos. Então, boa aula a todos.